Não é de hoje que diversos setores da atividade econômica foram permeados por criminosos definidos no meio jurídico tributário como inidôneos. Tais pessoas se revestem de personalidade jurídica, compram ou vendem efetivamente mercadorias e deixam o fisco, sobretudo estadual, na mão. É assim que abre o artigo o Dr. Flávio Sanches, ele que é advogado especialista em direito tributário, que escreveu o artigo Imunidade tributária no mercado de papel saiu caro demais. Por que, Dr. Flávio Sanches? Vamos lá. Eu escrevi esse artigo por conta da evolução que tem tido a matéria da inidoneidade para fins de crédito de CMS, que é uma matéria que chegou a ser simulada pelo Superior Tribunal de Justiça. Há anos atrás, tivemos a súmula 509, definindo que o adquirente de boa-fé, ele tem o direito de crédito de CMS, independentemente do que ocorreu no elo anterior da cadeia comercial. Isso porque, infelizmente, no nosso país, em diversos setores, cito dentre eles o agropecuário, este específico que eu tratei, que é o setor do papel, da distribuição de papel, as pessoas acabam criando empresas de fachada e, infelizmente, sonegam o imposto, mas nada tem relação com isso as pessoas que compram. Em geral são indústrias, outros talvez distribuidores, pessoas que adquirem sem saber a condição do fornecedor e que antes eram autuados e depois passaram a ter um alívio por conta da súmula do STJ, mas foi um alívio que se mostrou ainda prematuro, porque a fiscalização de São Paulo, por exemplo, seguiu um caminho de diferenciar e, digo eu, até sofisticar a forma de encarar as coisas, e acho até muito bom em termos de proteção do erário, que privilegia todos como sociedade, mas depende da forma como isso se encaminha. E o que eu percebo é que a essência da súmula 509, ela está sendo desrespeitada pela forma como o fisco hoje se posiciona perante um contribuinte que nunca se disse como detentor de uma má-fé. Então, é nesse ponto que a gente buscou mostrar a forma equivocada com que as coisas estão acontecendo na prática. Porque o setor de papel, como é o título que o senhor dá, imunidade tributária no mercado de papel, saiu caro demais. É que movimenta milhões e milhões aí por todo o mundo, né? Que é um valor absurdo a quantidade que se mexe com papel. Aqui no Brasil, o que vem a ser esta imunidade? Como é? Vamos lá. A imunidade do setor do papel não é para todo e qualquer uso do papel. Está ligado ao uso do papel para fins editoriais, de trazer informação, né? Então, você pode imaginar que as editoras que compram o papel imune, elas têm um tratamento específico e toda a cadeia tem isso, e quem mexe com isso tem que ter uma autorização própria, que na área federal é o RECOP, na área estadual é o RECOP, na área federal há também um registro a ser obtido, e não é fácil obter, justamente porque se há imunidade, tem que ter uma certeza de que aquilo vai ter a destinação final desejada. Acontece que a legislação federal, ela prevê que se o mau uso for feito por uma pessoa ao longo dessa cadeia, é essa pessoa que fez o mau uso que vai arcar, e não pessoas que não sabiam disso. É lógico que nesse país as pessoas já não conseguem mais dizer que são ingênuas, né? A gente já teve até altas autoridades dizendo que não sabiam das coisas, mas não é assim hoje em dia, cada vez mais, e isso é muito bom. Mas você pega uma atividade comercial
bastante usual e como no jargão jurídico, do homem médio, e você vê tudo que foi feito, o zelo pode não ter sido maior, mas é o razoável em termos de ter o contato comercial, ter feito a tratativa, tudo em termos de comerciais previstos na legislação. Você compra e vende o papel. O que eu quero dizer com isso? Há o pagamento do papel, o recebimento do papel. E o que evoluiu na área de fiscalização do Estado de São Paulo foi no sentido de que algumas coisas passaram a ser olhadas mais de perto. Novamente, isso é muito bom. Então verificou, há pagamento? Há pagamento para quem? Para quem vendeu, ótimo. E foi entregue, isso às vezes é um pouco mais difícil de prova, mas há lá, controle de portaria, certas coisas, você acha razoável a exigência daquele tipo de prova. Só começa a ter algumas coisas que fogem enormemente da responsabilidade e do que a lei exige daquele que está comprando. Eu vou dar um exemplo. Porque a fiscalização pegou 4 anos depois da operação que não sei quantas toneladas ao longo de 4 meses foram transacionadas e que há pagamento em dinheiro de alguma das faturas. Olha, é difícil até de você dizer contra alguma coisa dessa, porque no universo de talvez uma dezena de operações, uma foi paga em dinheiro, muitas vezes em atraso, e você percebe que a pessoa que pagou não tinha a dimensão. A pessoa que recebeu não tinha a dimensão que o outro foi lá e liquidou a dívida direto numa operação bancária e em dinheiro. Quer dizer, é um fato, de novo, que lida com a inidoneidade do sujeito, com a má-fé do sujeito e não da pessoa de boa-fé. E cabe aqui um esclarecimento, que eu estava falando aquele que pagou é inidôneo, né? E não quem vendeu, porque a gente está falando o adquirente de boa-fé, mas no caso da imunidade do papel acontece nas duas pontas. Há autuação em relação ao crédito quando é o adquirente de boa-fé, e quando é o fornecimento de boa-fé, você tem também a possibilidade de estar vendendo para alguém que é inidôneo e que usou da imunidade para fins de não ter o destaque do ICMS, e isso causa também autuações das duas formas. Mas aí o racional da aplicação da súmula é o mesmo, tá? É essa ressalva que eu faço. E voltando, e só para completar, diante da tua pergunta sobre o setor do papel, que é realmente um setor muito importante, que movimenta muito papel e que sofre já com uma necessidade de reinvenção dele próprio, dada a situação de editoras e gráficas no país, que é um fenômeno histórico e que já aconteceu um pouco antes em países desenvolvidos, ou seja, com o meio digital muito quente, o papel vai perdendo ou mudando as suas feições, e aí ele já tem então uma dificuldade própria econômica. E aí vem o tiro de misericórdia, que são essas fiscalizações, a meu ver, equivocadas. E contra um setor que, de certa forma, está auxiliando e que, como distribuidor de papel, está arcando para fim de manter uma imunidade que não lhe aproveita, porque quem aproveita a imunidade é o consumidor final. Para ele era melhor que houvesse a tributação, houvesse o destaque e a conta ia para frente até o consumidor, sabe? Então é por isso que sai caro demais, porque ele tem que manter uma série de responsabilidades, de obrigações acessórias, para manter um papel a um custo mais baixo no final total da cadeia, e que ainda por cima veio a sofrer com essa situação. Muito bem, nós conversamos com a advogada especialista em direito tributário, Dr. Flávio Sanches, ele que escreveu um artigo com o título Imunidade Tributária no Mercado de Papel saiu caro demais. Dr. Flávio Sanches, muito obrigado pelas explicações do senhor. À disposição, muito obrigado a todos. Até logo.